solar conhecido, né, como o solar do almirante Alexandre de Alencar, né, teve a família do Mateus Simões Pires, um dos primeiros açorianos que chegaram no município de Rio Pardo, como uma referência, né, do local. O solar está datado de 1790. Então, pelos registros que nós temos neste inventário do patrimônio histórico, né, de Rio Pardo, nós podemos afirmar que ele é o prédio mais antigo, né? Pode ser que existiram outros, mas não existe uma documentação, né? Porque na teoria imagina-se que começaram a construir casas menores para depois chegar num solar, né? Mas ele chama bastante atenção porque ele manteve a originalidade, né? E hoje nós estamos falando aí de um prédio de mais de 230 anos de história. Quando se fala nele, a gente pensa na maior referência arquitetônica do período colonial em Rio Pardo, né? O solar do Almirante, ele é o típico sobrado urbano do período colonial. Ele é um prédio, luso, que eu chamo, é uma construção luso-brasileira, né, na sua mais perfeita concepção formal e funcional. E por isso que a gente reverencia tanto esse sobrado, porque além dessa importância que ele tem na arquitetura gaúcha, né, ele também, para nós riopardenses, ele é uma referência incrível, porque ele faz parte da geração de todo o cidadão riopardense, desde aquele mais velhinho, né? E ele fez parte da vida dos nossos avós, dos nossos bisavós, ele está lá daquele mesmo jeito, certo? Então, assim, ó, ele é uma fonte de inspiração e é uma fonte de história, porque ele está ali, não foi modificado, ele não recebeu platibanda, a planta funcional dele é a mesma, tu entra lá dentro, tu tá entrando dentro de um prédio com as mesmas características funcionais internas do que ele tinha quando certamente foi construído. O prédio, ele manteve aquele padrão, né, da porta na mesma altura das janelas superiores serem menores, né, porque a gente está falando de um prédio original de pau a pique. Então, se nós tivéssemos uma visão de raio-x, nós olharíamos aquele prédio e veríamos que as paredes são largas, que tem uma estrutura como se fosse um jogo da velha, então, de taquaras, atadas com cipó e um enxerto de barro. Ele se manteve intacto, não recebeu essa maquiagem neoclássica, essa coisa quando veio a missão francesa para o Brasil, que houve essa mudança de concepção, de construir, né, de maquiar os prédios conforme a função. Então, assim, ele continuou, embora ele tenha tido algumas funções diferenciadas, mas que principalmente quase sempre foi residência. Mas ele também foi comércio, ele foi escola uma época. O prédio, como ele se manteve, né, nesse estilo original, além das eiras e beiras, por exemplo, uma coisa que chama atenção são as janelas voltadas para a rua, o vidro para a rua e o tampão para o lado de dentro. Então tem uma questão térmica envolvida? Tem, mas tem também aquela questão de tu mostrar que tu tinha condições de comprar um vidro que vinha lá da Europa, que chegava no Rio de Janeiro, que vinha para Rio Grande, que chegava a Porto Alegre, que subia o rio e que chegava até a tua residência. Então não é como hoje nós irmos num vidraceiro, quanto sai um vidro? Ah, é R$10. Na época era muito caro e acabava sendo um diferencial também, né? Então a gente sempre brinca assim, tu estava passando na tua charrete lá, no teu cavalinho, tu olhava, olha, aquela casa tem vidro, né? Então era uma coisa moderna, uma coisa de rico, né? E uma das explicações então para nós termos o vidro para fora. Aquele espaço ali que seria uma senzala, né? E ele é dentro, ele é no porão do prédio, né? O prédio, porque o sítio onde o prédio está
implantado, ele, por ter um declive, enfim, pelas suas características topográficas, ele ficou, a parte de trás ficou quase como um subsolo. Atribui-se a esse cômodo da casa, digamos assim, uma antiga função de senzala, né? E hoje, a única alteração que feita, né, durante uma intervenção feita em 1982 pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, foi colocado um revestimento de piso de tijolo, de cerâmica, né, que é um piso rústico, porque até aquele período, até aquela data, o térreo do solar era de chão batido. É outra coisa que era comum na época, né? O térreo era chão batido das casas, e a parte de sobrado, que é o andar superior, sim, é que era assoalho, mas o térreo sempre era chão batido, até porque normalmente no térreo era utilizado para finalidade comercial, né? Então ele veio, mas agora, obviamente, para a funcionalidade atual, não seria nem permitido hoje usar não ser pavimentado, né, o andar, o pavimento térreo. O sistema construtivo do solar, ele é o sistema construtivo de todas as casas da época e sobrados da época. Como eu disse, o andar térreo, que era chamado res do chão, era em terra batida. Acima existia o sobrado, ali assoalho, né? E as paredes internas do sobrado, da parte de cima, do segundo pavimento, elas eram feitas de pau a pique, que é uma técnica muito antiga que para se construir divisórias. Elas eram apenas divisórias, elas não eram paredes portantes, ou seja, elas não eram paredes para aguentar peso em cima. Os telhados, as coberturas, elas eram apoiadas nas paredes externas, ou em alguma coluna interna de madeira, enfim, mas não nas paredes. As paredes era uma técnica feita era barro, talo de coqueiro ou de bambu, e aquilo fazia-se aquela trama, né, primeiro, e depois aquela trama era preenchida com barro, né? Com o barro que sempre vinha da região onde se construía, né? Algumas regiões tinham um barro melhor, outras regiões tinham um barro não muito bom, mas era sempre assim que as casas eram construídas, porque eram paredes leves, né, que ficavam em cima do assoalho. Se construía o prédio, se construía o assoalho primeiro, ficava um salão, e em cima daquele salão faziam-se as paredes, né? E então era assim e o sobrado era assim, ele é assim, só que assim, com as alterações que ele sofreu com o passar dos anos, nessa intervenção que eu comentei agora há pouco atrás, de 1982, feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, por questões do assoalho ter apodrecido, as paredes construídas sobre esse assoalho estavam também condenadas, elas estavam já em ruínas, se desmanchando e tal. Então essas paredes todas foram removidas em 1982. Foi mantida apenas aquela da caixa da escada, aquela que ficou com a janela de demonstração, né? E o resto foi todo substituído na época por alvenaria de tijolos furados, o que não foi uma boa solução, porque passado alguns anos, isso já em 2016, o entrepiso estava ruindo por excesso de peso em cima, né? Então, esse excesso de peso teve que imediatamente ser retirado para não ruir tudo, né? E aí continuou se mantendo aquela parede de pau a pique, e as demais divisórias, respeitando a espessura, a localização dos vãos de portas que foram mantidos, foi feito com material leve, contemporâneo, que é o drywall, né? Isso foi feito uma consulta. Eu me lembro que na época a prefeitura me consultou sobre isso, e eu pedi então ajuda aos universitários, né? Porque eu achei que uma pessoa só não poderia decidir
sobre uma coisa tão importante como essa. Aí eu pedi que chamassem o pessoal do Instituto do Patrimônio, lá do Estado, e eles vieram e de comum acordo entre Prefeitura e Instituto, foi decidido que as paredes de tijolo furado seriam todas removidas e colocado a parede de drywall, que é o gesso acartonado. Ali viveu, né, o almirante Alexandrino de Alencar, que foi um militar referência na época dos governos militares, então ele é um dos reformuladores da Marinha Brasileira, e ele acabou apadrinhando, né, o João Cândido de Oliveira, que foi o líder da revolta da Chibata, e apesar da residência estar entre Rio Pardo e Encruzilhada, de ter essa pantano, né, digamos assim, né, assim no nosso ponto de vista o que importa, que é uma referência negra, né, a nível nacional. Porque graças ao movimento deste negro, conhecido como Almirante Negro, ele nunca ganhou uma condecoração, né, como almirante, mas ele é, nos livros de história, né, chamado de Almirante Negro, porque ele foi o líder da revolta da Chibata em 1910. Então essa residência, né, a gente tem a história do Matheus Simões Pires, dos primeiros açorianos e com posses e que desenvolveu seu projeto familiar e de vida. Posteriormente, então, o almirante Alexandrino de Alencar e junto ao almirante a questão do João Cândido, né? Porque a Marinha até hoje, né, ela é muito rigorosa, né, aos militares que lá querem adentrar, os treinamentos, assim, né? E na época não era diferente. E nós considerávamos que um negro estar na Marinha já era uma grande vitória. E esse negro, pela liderança desta revolta, né, conseguiu extinguir as chibatadas na Marinha. E as chibatadas não eram só dadas nos negros, eram dadas aos marinheiros também. As paredes originais já haviam sido retiradas na década de 80, né? E o que nós precisávamos conservar, o que nós precisávamos preservar? A linguagem funcional. Nós precisamos trazer para a nossa geração e para as futuras gerações como é que era uma casa no século XVIII, como é que era dividida, né? E aquilo ali foi preservado. Eu sempre tive muito amor pela história, seja de Rio Pardo, Estado, Brasil, mundo, adoro a história ali sempre muito. E quando eu era criança, se eu não tinha o que fazer, estava no tédio de não ter aonde brincar, eu vinha aqui olhar as peças e não eram só as peças do acervo do Museu Barão de Santo Ângelo, mas a própria casa em si sempre me chamou muito e tinha minha atenção. Então, assim, os anos passaram, a paixão pela história só aumentou e viajando, andando por outros lugares, assim, tu dá mais valor ainda para o patrimônio que nós temos, né? Porque tu vê que não perde, não fica devendo para muitos lugares que são muito mais evidência do que Rio Pardo. Então, no início de 2019, eu vi um vídeo que tinham postado no Facebook, que era essa casa assim num estado deplorável e chovia como se fosse uma cascata em várias paredes. E no lugar de procurar culpados ou como chegou nesse ponto, eu pensei, o que fazer? O que eu posso fazer? Como nós vamos resolver isso? E eu acredito que a gente sempre pode fazer alguma coisa. E aí eu liguei para Marisa Christoff, passei a ideia do que a gente poderia fazer. No mesmo dia eu liguei para Vera Schultz, que bom, Patrícia, se tu tomar a frente, vamos lá. E assim a gente foi trazendo, convidando outras pessoas, umas por sugestões da outra. Eu sondei algumas pessoas antes, mas as pessoas diziam assim, é difícil, não vai dar, não tem o que fazer. Essas pessoas eu nem propus. A gente propôs a parceria e estar junto conosco na associação para quem a gente via que tinha o mesmo amor, o brilho no olhar e o ser destemido, né, e desassossegado frente às coisas que não estão corretas e que podem ser mudadas. Então, a partir daí, nós formamos o grupo de 12 mulheres, né, todas interessadas no mesmo propósito, que era restaurar o prédio, mas não só restaurar, porque nós precisamos, num projeto, nos preocupar com todas as etapas, que seria
restauro, manutenção e sustentabilidade. Eu vejo a sustentabilidade como uma das mais importantes, porque o valor que a gente precisa levantar para finalizar o nosso projeto, ele não é um valor assim tão alto, né? Mesmo que a gente não tenha ainda quantificado na exatidão, porque ainda precisa fazer análise de patologias, a gente precisa fazer vários tipos de projetos para conseguir quantificar e sair na busca. Isso a gente já está fazendo. Inclusive, essa a gente está fazendo em parceria com a Unisc, né, com a Universidade de Santa Cruz do Sul, por meio dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Então, a qualquer momento vai sair. Então, aí nós obtivemos a guarda. Depois de um ano, quando venceu, nós já renovamos a guarda, né? A gente cuida muito de toda a documentação da associação e para mim é fácil falar disso, né? Estou falando de paixão, eu sou movida a paixão, eu digo que é o meu motor da vida e é fácil falar do que se gosta e fazer pelo que se gosta. Nós já fizemos uma intervenção grande, bem importante no telhado, nas telhas, né? E com essa intervenção no telhado, ela resolveu, de certa forma, umas goteiras e infiltrações bem sérias que tinham no prédio. Nós já temos bastante associados que nos ajudam a manter, nós recolocamos toda a iluminação aqui dentro. Algumas partes das aberturas já estão num marceneiro para ele fazer o restauro das aberturas, que tinham umas coisas quebradas. Em seguida, assim que ele nos entregar, nós vamos colocar os vidros. Nós fizemos desculpinização, então até agora foi isso. E nós já fizemos uma exposição que foi em parceria com a Secretaria de Turismo, né, que eles promoveram a Noite dos Museus. E nós participamos junto. Inclusive, nós temos um outro evento marcado para outubro, na Semana do Município. Será um projeto coletivo comunitário, um espaço coletivo comunitário, onde as pessoas se sintam à vontade e que se sintam proprietários do prédio, que tenham amor pelo prédio e saibam de que forma pode usar. Então, nós pretendemos aqui ter um café que vai vender produtos só de origem portuguesa e açoriana, isso para reforçar, né, a nossa colonização e também manter as receitas, né, para a eternidade. Nós vamos ter aqui também um memorial do Almirante Alexandrino, inclusive os familiares deles já nos doaram um acervo pertencente à família, riquíssimo, emocionante, que eu duvido que quem vier ver, né, e souber desse acervo não vá se apaixonar e ver a importância que foi esse vulto histórico para o Brasil, né, rio-pardense para o Brasil. Então ele foi 5 vezes ministro da Marinha, numa determinada ocasião ele cumulou 2 ministérios, que foi Marinha e Guerra. Nós pretendemos fazer exposições itinerantes, coquetéis, enfim, reuniões, e nós pretendemos também ter uma biblioteca virtual, onde as pessoas possam principalmente pesquisar a história de Rio Pardo. E é isso, esse fim que nós devemos dar, mas um espaço assim onde as pessoas participem e se sintam à vontade. Tanto que a gente nunca usa o termo sociedade, nós usamos comunidade, porque a ideia é que seja um espaço, como eu disse antes, colaborativo e comunitário. Agora a gente está providenciando em seguida o PPCI, né, que para mim é um dos mais importantes, tendo em vista tudo o que tem acontecido no Brasil, e é triste para quem ama a história, até para quem não ama, duvido que alguém não fique triste. Agora há poucos dias pegou fogo na Cinemateca, né? Então é importante o PPCI e análise de patologias do prédio. Também nós temos uma produtora cultural conosco, que nós temos um projeto, mas desse eu ainda não posso falar, que é surpresinha, e ela está cadastrando o projeto para a gente ter como um projeto nosso, do Solar, que vai sair em seguida, independente ou não da conclusão da obra. Nós cobramos mensalmente R$10, o que daria uma anuidade de R$120 por ano, né? E as pessoas que quiserem se associar podem entrar em contato conosco. Nós vamos caminhando a cada etapa, prestamos contas, né, para os associados, e em seguida será lançado o nosso site, que está saindo a qualquer momento, então vai ficar mais fácil de demonstrar isso. E aí nós temos uma conta no banco, né, para fazer os depósitos, mas aí pode entrar em contato conosco que a gente explica melhor para quem quiser saber do que a gente está fazendo e a forma de ajudar.